Então eu acho que cada artista nasceu num pontinho e que esse pontinho se desenvolveu. Então essa autenticidade de Minas que é o que ganha a galera. Nossa, ela canta diferente. Olha, o sotaque dela é diferente. Isso muda a música. Isso muda o jeito da gente se comunicar. Então, quando eu decidi fazer a minha música, eu ia pro lado que mais me instigava. Eu queria sempre cantar muito e queria ser criativa. Então, o rap me deixou ser criativa e o R&B me deixou usar a minha voz. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. No Vozes da Vez, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É uma alegria conversar com você e eu gosto muito de conversar com artistas que eu nunca conversei. Então, muito prazer. Espero que você goste da nossa conversa. Oi, Fabiane. Prazer também. Tô muito feliz de estar aqui. Eu amo dar entrevista, gente. Eu amo falar e conversar. Então, tô muito feliz também. Ô, Paige, uma das coisas que chama atenção na sua música é essa mistura de R&B, pop, hip hop. Eu queria que você contasse pra gente quais foram as referências que te nortearam desde essa fase tão adolescente, você tinha 14 anos, né? Quando você começou a pensar profissionalmente na música, quais são as referências que nortearam esse seu caminho? A minha família é muito musical, então eu sempre tive muita referência da black music, do pop music, então a gente escutou muita música disco, sabe? Na minha casa a gente sempre escutou muita música disco, jazz, rock. Então eu sempre tive muito contato com esses tipos de músicas, assim, esses estilos que vieram muito antes de mim, assim, sabe? Eu acho que esses estilos me direcionaram à música pop, mas me direcionaram a ser amante da música. Então eu consumi todo tipo de música, mas assim, as coisas que mais me pegavam quando eu era mais nova, com certeza o Michael Jackson foi uma das minhas maiores referências. Eu assistia muito os DVDs, então eu ficava assistindo, cantando as músicas. Da música brasileira, eu sempre escutei muito Djavan, muito, porque na minha casa, a minha mãe e os meus pais sempre escutavam muito. Eu sou uma pessoa muito eclética no sentido de referências, porque eu vou do metal, do rock até a MPB e o jazz. Então, eu acho que o Michael, assim, na minha infância, ele Eu foi gostei da uma das intimidade. Eu gostei da intimidade. Eu acho que o Maicon... O Michael, meu amigo pessoal, meu padrinho. Mas eu tive fases, assim, eu acho que como eu tive acesso à música de uma forma muito íntima, desde muito nova, eu tive fases, assim. Quando eu tava nos meus 12 anos, eu fui belieber, extremamente belieber, eu era apaixonada com Justin Bieber. Então, nessa fase, assim, dos meus 12 até os meus 17 anos, eu consumi muito hip hop, pop, R&B, essa galera já do mainstream, sabe? Nessa fase da minha adolescência, eu consumia isso tudo ao mesmo tempo, assim, fora a música clássica, né, que eu era coralista. Então, eu tive muita formação no quesito gênero musical. Então, quando eu decidi fazer a minha música, eu ia pro lado que mais me instigava. Eu queria sempre cantar muito e queria ser criativa. Então, o rap me deixou ser criativa e o R&B me deixou usar a minha voz. Então, por mais que eu tivesse todos esses estilos de... Nem era artistas em si, eu acho que estilos de gênero, mas Earth, Fire and Wind também eu sempre escutei muito. Enfim, mas assim, eu sempre tive muito os gêneros musicais e os artistas desses gêneros como as minhas referências, sabe? E aí quando eu ia escrever, eu pensava no que eu queria na minha música, aí eu direcionava para algum gênero e aí procurava um artista, sabe? Era Muito sempre legal. meio assim. Não, muito legal e faz todo sentido depois de te ouvir falar, ver as coisas que você já tem apresentado. Ô, Paige, me diz uma coisa. Quando você compõe uma música, você já pensa nela movimentando o corpo? Você já pensa que essa canção, ela gera movimento? Como é que é isso pra você que tem a dança tão intrínseca dentro de você? Não, eu acho que é isso, assim, você definiu. Porque eu tenho um ponto de vista, na verdade, que eu acho que os dançarinos, os músicos que são dançarinos, cantores que são dançarinos, sei lá, a Beyoncé, a Normani, ou a Glória Groove, sabe? Cantoras, cantores, a própria Ludmilla, cantores que são dançarinos
até, pelo menos em até um certo ponto, eles têm uma musicalidade diferenciada. Então, como eu sou amante da música, eu não me considero uma dançarina, mas eu me considero uma artista muito conectada com o universo da dança. Eu sempre estou pensando em como que os dançarinos vão sentir aquela batida, ou aquela letra, ou aquela dinâmica que a minha música tem, porque eu acho que essa musicalidade que o artista que tem essa conexão com a dança, ou é dançarino, traz um diferencial, traz uma autenticidade para a sonoridade da criação, que eu acho incrível. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade, sim, até as músicas lentas, até as músicas que eu tô apta a criar para próximos projetos, enfim, tem sim uma conectividade com a dança e com pessoas que performam a dança, né? Paige, eu queria que essa entrevista estivesse sendo feita presencialmente, porque você é maravilhosa. Eu já tô apaixonada e eu tô no meio da entrevista. Eu já tinha amado Garota Califórnia. Já tinha sido uma música que me fisgou, que vira e mexe eu toco ela aqui no Vozes da Vez. E aí eu queria falar um pouco de Garota Califórnia, não necessariamente da música, mas Califórnia é um bairro de Belo Horizonte que traz, que é a inspiração dessa canção, né? E aí eu queria falar um pouco sobre fragmentação geográfica, porque você é de uma cidade, você é de um estado, para ser mais precisa, que tem uma tradição musical impressionante. Minas Gerais deu para o Brasil Milton Nascimento, Clube da Esquina, Skank, Jota Quest, e aí é o mundo. Ícones brasileiros! Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa musicalidade mineira, de que maneira que ela te atravessa? Eu acho que aqui em Minas, a gente tem um jeitinho autêntico de fazer música. Porque aqui, por mais que a gente tenha, por exemplo, um gênero que tenha se desenvolvido muito, que é o funk de BH, o MPG e o pontinho, que é algo que eu acho que é muito regional, sabe? A sonoridade e a forma que os meninos, os artistas, os MCs e os produtores produzem, eu acho que é algo que vai só crescer, mas é algo que tem uma identidade muito única. E eu acho que é por essa autenticidade. Mas para além disso, que é o gênero funk, eu acho que a gente é muito autêntico por si só. Ninguém aqui, por exemplo, todo mundo que faz rap, vamos colocar. Todo mundo que faz rap em BH faz rap de um jeito. Ninguém faz um rap de BH. Todo mundo que faz um rap de Minas, enfim, ou de Belo Horizonte, faz um rap de um jeito. Eu acho que a música mineira, ela tem muito isso, muita autenticidade, muita história. A gente aqui, tem muita história, porque a gente tá fora do campo, assim. Agora que a gente tá sendo visto por muito trabalho e muita Mas fora do troca, eixo, né? Mas fora do eixo. Então eu acho que cada artista nasceu num pontinho e que esse pontinho se desenvolveu. Então essa autenticidade de Minas que é o que ganha a galera. Nossa, ela canta diferente. Olha, o sotaque dela é diferente. Isso muda a música. Isso muda o jeito da gente se comunicar. Então, eu acho que as pessoas um pouco ficaram... as artes, no geral, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo, eu acho que em um momento... Eu tô falando de gêneros, viu? Eu não tô falando de artistas. Chega até a ficar maçante. Então, a galera quer ouvir um pouco as coisas um pouco diferentes. Então, as pessoas de fora agora estão fazendo MTG. Sabe? Os artistas de funk estão colocando pontinho na música deles. Então, eu acho que por tanto tempo que as pessoas escutaram as mesmas coisas, os mesmos artistas vindo dos mesmos lugares, hoje as pessoas querem ouvir o que pessoas de lugares diferentes, o que vai impactar na sua música, o lugar que você veio, vai mudar o jeito que você fala, o jeito que você coloca uma palavra, vai mudar. Então eu acho que a sonoridade de Minas, não importa o gênero que a gente for apresentar, cantar, compor, é a autenticidade que a gente tem que diferencia a nossa região, a nossa vivência, o que a gente vive, onde a gente tem a nossa história, a nossa cultura, como que a gente construiu isso, influencia muito na nossa autenticidade, que eu acho que é o fator diferencial para a nossa música mineira.